Você já viu um professor desmerecer um aluno na frente de toda a turma? Pois bem, a senhora Cooper estava prestes a descobrir que subestimou a pessoa errada. Malik, um garoto humilde, carregava algo em sua mochila que faria ela se arrepender de cada palavra que saiu de sua boca. Esta é uma história sobre julgamentos antecipados, talentos e uma apresentação que deixou uma escola inteira em silêncio. A Westfield Academy era o tipo de escola que aparece em filmes. Prédios de tijolo vermelho, gramados perfeitos e alunos que chegavam em carros que custavam mais que a casa de muitas famílias. Era aqui que Malik Johnson caminhava pela primeira vez, segurando firme as alças de sua mochila desgastada. O uniforme que vestia não era novo. As calças tinham um leve desbotado no joelho e a camisa estava impecavelmente passada, mas qualquer olho treinado perceberia que já havia servido a outro estudante antes dele. Malik não se importava. Ele havia conquistado aquela bolsa de estudos com suas próprias notas e nada iria diminuir o orgulho que sentia por estar ali. Mas Westfield Academy tinha seus próprios códigos não escritos. E o primeiro deles era simples. Você pertence ou não pertence. Malik empurrou a porta da sala de aula de literatura avançada e sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Conversas pararam no meio das frases. Risos foram interrompidos. Por um momento, o silêncio foi total. A senhora Cooper estava de costas, escrevendo no quadro com sua caligrafia perfeita. Loira, elegante, com roupas que gritavam dinheiro e uma postura que deixava claro que ela mandava naquele espaço. Quando se virou, seus olhos azuis escanearam Malik de cima a baixo como um scanner de supermercado. Você deve ser o novato, disse ela, fazendo uma pausa proposital na palavra, como se fosse algo que deixasse um gosto ruim na boca. Sim, senhora. Malik Johnson, respondeu ele, mantendo a voz firme. Bem, Sr. Johnson, aqui na minha sala temos padrões muito altos. Espero que você consiga acompanhar. Ela apontou para uma carteira vazia no fundo. Sente-se ali e tente não atrapalhar os outros alunos. Malik caminhou entre as carteiras, sentindo os sussurros mudarem de tom. Brittany inclinou-se. Até Chad murmurou algo. O grupo conteve o riso sem tirar os olhos dele. Cooper ajustou os papéis. Não interveio. A professora Cooper não disse nada. Na verdade, seus lábios se curvaram em um sorriso quase imperceptível. Malik se sentou e tirou seus materiais da mochila. Um caderno simples, canetas básicas e algo mais. Algo que ele mantinha sempre escondido, envolvido em um pano velho para proteger da poeira e dos olhares curiosos. Abram o livro na página 127. Disse a professora Cooper. Vamos discutir os temas de O Grande Gatsby. Alguém pode me dizer qual é o tema central desta obra? Várias mãos se ergueram. Malik também levantou a sua. A professora olhou ao redor da sala, ignorando completamente a mão de Malik e apontou para Ashley Brooks. O sonho americano e sua corrupção, respondeu Ashley com confiança. Perfeito. E como Fitzgerald retrata as classes sociais? Desta vez, Malik ergueu a mão com mais determinação. Ele havia lido aquele livro 3 vezes. Conhecia cada nuance, cada símbolo. Novamente, a professora Cooper o ignorou. Tyler! Ele mostra como o dinheiro não compra felicidade, mas determina seu lugar na sociedade, disse Tyler, se recostando na cadeira como se a resposta fosse óbvia. Malik baixou a mão lentamente. A mensagem estava clara. A aula continuou por mais 40 minutos. Malik tentou participar mais 2 vezes. Em ambas, foi ignorado como se fosse invisível. Quando o sinal tocou, os alunos começaram a guardar seus materiais. Sr. Johnson, a voz da professora Cooper cortou o burburinho da sala. Fique um momento. Os outros alunos saíram, alguns lançando olhares curiosos por cima do ombro. Malik se aproximou da mesa da professora. Ouça bem, jovem, ela disse, sem levantar os olhos dos papéis que organizava.
Esta escola tem uma reputação a manter. Nossos alunos vêm das melhores famílias, têm as melhores oportunidades. Então, mantenha o nível. Não se esqueça disso. Eu consegui a bolsa pelas minhas notas, Malik respondeu, tentando manter a calma. Cooper finalmente olhou para ele e havia algo frio naqueles olhos azuis. Notas são uma coisa, pertencer é outra completamente diferente. Você pode até conseguir acompanhar academicamente, mas nunca será um de nós. E quanto mais cedo aceitar isso, melhor será para todos. Malik sentiu o sangue ferver, mas apertou os punhos e não disse nada. Pode ir, ela disse, voltando sua atenção para os papéis. Malik saiu da sala com o peito apertado, mas com a cabeça erguida. Ele não sabia ainda que aquela conversa havia plantado uma semente que cresceria nos próximos dias e se transformaria em algo que mudaria tudo, porque dentro de sua mochila, cuidadosamente protegido por um pano velho, estava o objeto que faria a senhora Cooper engolir cada palavra que acabara de dizer. Mas o que Malik carregava na mochila faria a professora Cooper se arrepender de cada palavra. O ônibus número 47 chacoalhava pelas ruas enquanto levava Malik de volta para casa. A diferença era gritante, saindo dos portões dourados de Westfield Academy, direto para as ruas simples de seu bairro. Não era a favela que alguns imaginavam, mas definitivamente não eram os subúrbios ricos onde viviam seus colegas de classe. Malik observou. Pela janela embaçada, as casas pequenas, os carros mais velhos, as calçadas rachadas. Aquele era seu mundo real. O mundo onde ele não precisava provar que merecia estar ali. A casa dos Johnson era modesta, mas acolhedora. 2 quartos, uma sala que servia também como sala de jantar. E uma cozinha onde sua mãe, Denise, sempre conseguia fazer milagres com pouco dinheiro. O cheiro de frango assado o recebeu quando abriu a porta. Como foi o primeiro dia na escola? Dos ricos? Perguntou sua mãe com um sorriso, mas Malik percebeu a preocupação em seus olhos castanhos. Foi interessante, ele respondeu, jogando a mochila no sofá com mais força do que o necessário. Denise parou de mexer o molho e se virou completamente para o filho. 20 anos trabalhando como enfermeira haviam lhe dado um sexto sentido para detectar problemas. Interessante como. Malik suspirou. Ele não queria preocupar a mãe, que havia trabalhado turnos duplos para complementar a bolsa de estudos com material escolar e uniformes. A professora de literatura parece exigente. Exigente ou só não quis te enxergar de verdade? A pergunta veio direta, sem rodeios. Malik olhou surpreso para a mãe. Às vezes, esquecia como ela era perceptiva. Talvez um pouco dos dois. Denise secou as mãos no avental e se sentou ao lado do filho. Malik, eu e seu pai não fizemos todos esses sacrifícios para você desistir no primeiro dia. Essa escola vai abrir portas que nem sabemos que existem. Eu sei, mãe, não vou desistir. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Marcus Johnson entrou, ainda com o uniforme da empresa de construção civil onde trabalhava. 50 anos, mãos calejadas, mas sorriu ao ver o filho em casa. E aí, universitário, como foi Westfield? Marcus sempre chamava Malik de universitário, desde que ele havia ganhado a bolsa. Era sua forma de lembrar ao filho onde aquela oportunidade poderia levá-lo. Foi bem, pai. Malik mentiu. Marcus sentou-se na poltrona favorita, aquela que rangia sempre que alguém se movia, e estudou o rosto do filho. Você tocou hoje? A pergunta pegou Malik desprevenido. Não tive tempo. Sempre tem tempo para a música, filho, principalmente nos dias difíceis. Era verdade. Desde os 8 anos, quando Marcus havia passado 6 meses juntando dinheiro para comprar aquele violino usado em uma casa de penhores, a música havia sido o refúgio de Malik, quando os problemas pareciam grandes demais, quando o mundo não fazia sentido, ele tocava. O violino não era bonito,
A madeira estava desgastada em alguns pontos e uma das cordas precisava ser afinada constantemente. Mas quando Malik o segurava, quando passava o arco pelas cordas, algo mágico acontecia. Vai buscar, disse Marcos. Toque aquela música que você estava aprendendo. Malik hesitou. Em Westfield, ele havia escondido o violino como se fosse algo vergonhoso. A ideia de que alguém descobrisse que ele tocava um instrumento tão barato, tão comum, o deixava desconfortável. Mas, ali na sala pequena de casa, cercado pelo amor incondicional de seus pais, Malik foi até o quarto e pegou o estojo surrado. Quando voltou, seus pais haviam parado tudo o que estavam fazendo. Esse era o ritual. Quando Malik tocava, a casa inteira parava para escutar. Ele abriu o estojo e pegou o violino com cuidado. As marcas de uso eram visíveis. Pequenos riscos na madeira, o verniz desgastado onde seus dedos se apoiavam. Mas quando posicionou o instrumento no queixo e levantou o arco, nada mais importava. A primeira nota soou pura e clara. Era Canon in D, de Pachelbel, uma peça que havia aprendido sozinho através de vídeos no YouTube da biblioteca pública. As notas fluíam, como água, preenchendo cada canto da pequena sala. Denise fechou os olhos, um sorriso suave no rosto. Marcos parou de respirar, como sempre fazia quando o filho tocava. Era como se a música transformasse aquele ambiente simples em algo majestoso. Quando Malik chegou ao crescendo da música, algo especial aconteceu. Ele não estava mais na sala de casa, não estava pensando na professora Cooper ou nos risos dos colegas. Estava em um lugar onde a música era a única linguagem que importava. Os vizinhos, como sempre acontecia, começaram a abrir as janelas. Mrs. Rodrigues, da casa ao lado, saiu na varanda com sua xícara de café. O Sr. Williams parou de cortar a grama. Quando Malik tocava, o quarteirão inteiro parava para escutar. Mas Malik não sabia de nada disso. Seus olhos estavam fechados, perdido na melodia que fluía de seus dedos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando a última nota se desvaneceu no ar, o silêncio que se seguiu foi diferente. Era o silêncio da admiração, do reconhecimento de algo verdadeiramente especial. Meu Deus, sussurrou Denise, limpando uma lágrima do canto do olho. Marcos apenas balançou a cabeça, orgulhoso demais para falar. Filho, ele disse finalmente, não importa o que aconteça naquela escola. Não importa o que digam sobre você, sobre nós, sobre de onde você vem. Quando você toca assim, você é maior que todos eles juntos. Malik sentiu um aperto no peito, não de tristeza, mas de amor. Ali, naquela sala, pequena, com aquele violino usado, ele era completo. Guardou o instrumento no estojo com cuidado, como sempre fazia. Amanhã seria outro dia em Westfield. Outros olhares, outras humilhações, provavelmente. Mas agora, ele lembrava quem era realmente. Depois do jantar, enquanto fazia o dever de casa em seu quarto, Malik olhou para o estojo do violino no canto. Parte dele queria levar o instrumento para a escola, mostrar para todos que ele tinha um talento que o dinheiro não podia comprar. Mas outra parte, a parte que ainda doía da conversa com a professora Cooper, sussurrava que seria melhor manter seu segredo, pelo menos por enquanto. Ele não sabia que essa decisão seria testada muito em breve, porque no dia seguinte, a professora Cooper faria uma descoberta que mudaria completamente o jogo entre eles. No dia seguinte, a senhora Cooper faria uma descoberta que mudaria tudo. O segundo dia em Westfield Academy começou com uma chuva fina que deixava tudo cinzento e melancólico. Malik chegou mais cedo dessa vez, esperando evitar os olhares curiosos de ontem, mas a sorte não estava do seu lado. No corredor principal, um grupo de alunos se reunia ao redor dos armários de metal dourado. Sim, até os armários eram chiques naquela escola. Chad Wellington estava no centro, como sempre, contando alguma história sobre suas férias em Dubai, enquanto os outros riam nas horas certas. Olhem só quem apareceu,
disse Brittany Morrison, apontando na direção de Malik. O aluno novo! As risadas pararam abruptamente e todos se viraram para olhar. Malik manteve os olhos fixos à frente, caminhando em direção ao seu armário, como se não tivesse ouvido nada. Mais risadas. Malik girou a combinação do armário, com dedos que tremiam ligeiramente de raiva contida. Deixa ele, Chad, disse Ashley Brooks, mas seu tom não era defensivo. Era condescendente, como quem fala de um animal ferido. Ele provavelmente nem entende a piada. Malik abriu o armário e começou a trocar os livros. Dentro de sua mochila, cuidadosamente envolvido no pano velho, o violino parecia pesar mais que o normal. Por um momento, ele pensou em simplesmente tirá-lo de lá e mostrar a todos que talento não se comprava em lojas de grife. Mas o momento passou. Ele fechou o armário e caminhou para a primeira aula. A manhã passou em um borrão de humilhações sutis. Na aula de matemática, quando Malik resolveu um problema no quadro mais rápido que todos os outros, o professor pareceu genuinamente surpreso. Muito bem, Malik, não é? Parece que você realmente estudou. Porque, claro, a expectativa era que ele não soubesse nada. Na aula de história, quando ele corrigiu uma informação incorreta sobre as leis de Jim Crow, alguns alunos trocaram olhares como se dissessem: como ele pode saber mais que nós sobre isso? Mas foi na aula de literatura que tudo desmoronou. A senhora Cooper entrou na sala com sua presença, imponente de sempre, seus saltos ecoando no chão de madeira encerada. Hoje, ela usava um blazer bege que provavelmente custava mais que o salário mensal do pai de Malik. Bom dia, classe. Hoje vamos discutir a próxima leitura obrigatória. Ela anunciou, caminhando até sua mesa. Mas antes disso, tem uma proposta interessante. Malik sentiu um frio na barriga. Sempre que professores tinham propostas interessantes, geralmente significava problemas para ele. Como vocês sabem, nossa escola preza pela excelência em todas as áreas. Acadêmica, esportiva e artística. Cooper continuou, seus olhos varrendo a sala. Por isso estou organizando um show de talentos especial. Uma oportunidade para vocês mostrarem seus dons únicos. Os alunos começaram a sussurrar animados. Tyler mencionou suas aulas de piano no conservatório. Ashley falou sobre suas aulas de canto lírico. Chad brincou que seu talento era gastar dinheiro. É claro, a senhora Cooper continuou, que esperamos apresentações de alto nível. Esta é uma escola de elite, afinal. Não queremos constrangimentos. Seus olhos pousaram diretamente em Malik quando disse a última palavra. E para garantir que todos entendam o padrão esperado, vou fazer uma pequena inspeção nos materiais que vocês trouxeram hoje. Quero ver que tipo de recursos estão disponíveis para nossos estudantes. O coração de Malik disparou. Ele sabia exatamente onde isso ia dar. Vamos começar pela primeira fileira, Cooper disse, caminhando até Tyler. O que você trouxe hoje? Tyler abriu sua mochila de couro italiano e tirou um laptop último modelo, livros com capas intactas e uma agenda de couro. Excelente, Cooper aprovou. Ashley mostrou seus materiais. Tudo novo, organizado, caro. A professora continuou pela sala, sempre elogiando os materiais caros e organizados dos alunos. Malik percebeu que ela estava deliberadamente deixando ele por último. Finalmente, inevitavelmente, Cooper parou na frente de sua carteira. E você, Sr. Johnson? O que nos trouxe hoje? A sala ficou em silêncio. Malik podia sentir todos os olhares sobre ele. Lentamente, abriu sua mochila, desgastada, e tirou seus livros usados, seu caderno simples, suas canetas básicas. Interessante, Cooper disse, pegando um dos livros. Este deve ter passado por pelo menos 3 ou 4 alunos antes de chegar em você. Risadas baixas ecoaram pela sala. E o que mais temos aqui? Ela continuou olhando dentro da mochila. Malik tentou fechar a mochila rapidamente, mas era tarde demais. Cooper havia visto a ponta do pano velho que protegia seu violino. O que é isso?
Ela perguntou, apontando. Nada importante, Malik murmurou. Bobagem. Se está na sua mochila, deve ser importante. Tire daí. O coração de Malik batia tão forte que ele tinha certeza de que toda a sala podia ouvir. Com mãos trêmulas, ele tirou o embrulho de pano. Abra, Cooper ordenou. Malik hesitou. Aquele era seu refúgio, seu segredo, sua fonte de orgulho. E agora seria exposto para virar chacota. Eu disse para abrir, Sr. Johnson. Com dedos que mal conseguiam se mover, Malik desembrulhou o violino. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então, como uma barragem que se rompe, as risadas começaram. Quando o violino usado apareceu, a sala caiu na risada. Para eles, não era instrumento digno daquela escola. Mas para Malik, era o maior símbolo do sacrifício da família. Mas a pior parte não eram as risadas dos alunos. Era o sorriso lento e sarcástico que se espalhava pelo rosto da Sra. Cooper. Bem, bem, ela disse, pegando o violino das mãos de Malik como se fosse uma peça de evidência em um julgamento. Então nosso bolsista acha que é músico? Ela examinou o instrumento, virando-o de um lado para o outro, apontando cada imperfeição, cada marca de uso. Esta corda está quase arrebentando, ela observou em voz alta. E olhem essas marcas na madeira. Sr. Johnson, onde exatamente você conseguiu isso? Meu pai comprou para mim, Malik respondeu, sua voz quase um sussurro. Ah, claro! Em qual loja? Na seção de antiguidades. Danificadas? A sala explodiu em risadas novamente. Malik sentia o rosto queimar de humilhação. Cooper levantou o violino no ar como um troféu. Classe, isso é um perfeito exemplo de por que padrões importam. Vocês acham que este instrumento poderia produzir algo digno de ser ouvido em Westfield Academy? Definitivamente não, gritou Chad. Deve soar todo desafinado, adicionou Brittany. Talvez devêssemos doá-lo para um museu de instrumentos quebrados, sugeriu Tyler. Cada risada era como uma punhalada no peito de Malik. Aquele violino não era apenas um instrumento. Era o sacrifício de seu pai, o amor de sua família, horas incontáveis de prática e sonhos. Cooper finalmente devolveu o violino para Malik, mas não antes de uma última humilhação. Sr. Johnson, eu sugiro que você mantenha isso em casa. Não queremos que os outros pais pensem que nossa escola aceita standards tão baixos. Malik embrulhou o violino de volta no pano com mãos que tremiam de raiva e humilhação. Guardou-o na mochila enquanto as risadas continuavam ao seu redor. Muito bem, classe, Cooper disse, voltando para sua mesa como se nada tivesse acontecido. Vamos voltar à literatura. Mas Malik não ouviu mais nada da aula. Sua mente estava em outro lugar, processando a humilhação, a raiva, a injustiça de tudo aquilo. Quando o sinal tocou, ele saiu da sala sem olhar para ninguém. No corredor, ainda podia ouvir as risadas, os comentários cruéis. Foi então que algo mudou dentro dele. A humilhação se transformou em determinação. A vergonha se transformou em fúria. Eles queriam ver o que seu violino velho podia fazer? Pois bem, eles iam descobrir. Mas quando Cooper pegou o violino das mãos de Malik, ela não imaginou o que estava prestes a desencadear. Malik não lembra exatamente como chegou ao banheiro dos fundos da escola. Suas pernas simplesmente o levaram para o lugar mais isolado que conseguiu encontrar, longe das risadas que ainda ecoavam em seus ouvidos, longe dos olhares de pena e diversão. Ele se trancou em uma das cabines e se sentou na tampa do vaso sanitário, segurando a cabeça entre as mãos. O violino estava ali, na mochila a seus pés, embrulhado no mesmo pano, velho que sempre o protegia. Mas agora parecia que nada poderia protegê-lo da humilhação que havia sofrido. Por 10 minutos, Malik simplesmente respirou. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Era uma técnica que sua mãe havia lhe ensinado quando ele era menor,
E voltava da escola chorando porque alguém havia zombado de suas roupas ou de seu cabelo. Quando o mundo ficar pesado demais, ela sempre dizia, você respira fundo e lembra quem você realmente é. Mas naquele momento, Malik não tinha certeza de quem era realmente. Era o garoto bolsista que não pertencia ali? Era o músico que tocava para os vizinhos na varanda de casa? Ou era apenas mais um garoto pobre tentando sobreviver em um mundo que não o queria? O sinal do intervalo tocou, e Malik ouviu as vozes dos alunos enchendo os corredores. Entre elas, reconheceu a risada estridente de Brittany e a voz arrogante de Chad. Nos corredores, o violino virou motivo de piada. Alguns já imaginavam que ele se tornaria a atração cômica do show de talentos. Malik fechou os olhos com força. Cada palavra era como um soco no estômago. Ei, pessoal! A voz de Ashley ecoou no corredor. Vocês acham que ele vai tentar tocar no show de talentos? Por favor, que toque! Chad gargalhou. Vai ser o momento mais engraçado do ano. Imaginem a cara dos pais quando ouvirem aquele barulho. Brittany adicionou. As vozes se afastaram, mas as palavras ficaram martelando na cabeça de Malik. Eles queriam um show, queriam rir dele, queriam provar que ele não pertencia ali. Foi então que algo clicou em sua mente. Malik abriu a mochila e tirou o violino embrulhado. Com cuidado, desembrulhou o instrumento que conhecia como a e palma de sua mão. Sim, ele tinha marcas. Sim, o verniz estava desgastado. Sim, uma das cordas precisava ser trocada em breve. Mas quando Malik passou os dedos pelas cordas, ouviu não o som de um instrumento barato e usado. Ouviu o som de todas as noites que havia passado praticando. Ouviu o som do orgulho no rosto de seu pai. Ouviu o som de sua mãe chorando de emoção na primeira vez que ele tocou uma música completa. E ouviu outra coisa também. Ouviu o som do acerto de contas chegando. Malik embrulhou o violino de volta e saiu do banheiro com passos firmes. Ele havia tomado uma decisão. Uma decisão que faria todos na Westfield Academy se lembrarem de seu nome pelo resto da vida. O resto do dia passou como um filme em câmera lenta. Malik assistiu às aulas, fez anotações, respondeu quando chamado, mas sua mente estava em outro lugar, planejando, preparando, visualizando o que estava por vir. Na aula de literatura, a senhora Cooper estava particularmente sarcástica. Sr. Johnson, ela disse quando ele entrou na sala, espero que tenha deixado seu instrumento musical em casa hoje. Não queremos mais distrações. Alguns alunos riram baixinho. Malik apenas sorriu e acenou com a cabeça. Sim, senhora. Sem distrações. Cooper pareceu surpresa com a resposta calma. Ela esperava vê-lo derrotado, humilhado, talvez até chorando. Em vez disso, havia algo diferente em seus olhos. Algo que ela não conseguia identificar, mas que a deixou ligeiramente desconfortável. Quando a aula terminou, Malik se aproximou da mesa da senhora Cooper. A sala estava quase vazia, apenas alguns alunos guardando os materiais. Senhora Cooper, ele disse, sua voz clara e firme. Ela olhou para ele com uma expressão de tédio. Sim, Sr. Johnson, sobre o show de talentos que a senhora mencionou. Cooper arqueou uma sobrancelha. O que tem? Eu gostaria de me inscrever. O silêncio que se seguiu foi tão completo que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Os poucos alunos que ainda estavam na sala pararam o que estavam fazendo e olharam. Cooper piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de que havia ouvido direito. Você quer se inscrever? No show de talentos? Sim, senhora. Chad, que estava guardando os livros na mochila, começou a rir. Ele não pode estar falando sério. Brittany se juntou à risada. Malik, você viu como todos reagiram ao seu violino hoje. Tem certeza de que quer passar por isso de novo, só que na frente de toda a escola? Ashley balançou a cabeça com falsa compaixão. Sério? Você vai mesmo tentar? Mas Malik manteve os olhos fixos na senhora Cooper. Eu tenho certeza, ele disse. Cooper se recostou na cadeira,
um sorriso irônico começando a se formar em seus lábios. Ela estava vendo uma oportunidade de ouro, uma chance de desmerecer o garoto bolsista na frente de toda a escola, dos pais, da administração. Seria a demonstração perfeita de por que certas pessoas não pertenciam em lugares como o Westfield Academy. Muito bem, Sr. Johnson, ela disse, abrindo a gaveta e tirando uma folha de inscrição. Mas você entende que isso será na frente de toda a comunidade escolar, certo? Pais, professores, administradores. Eu entendo. E você entende que esperamos o mais alto padrão de excelência? Eu entendo. E você tem certeza de que seu instrumento está à altura desse padrão? Pela primeira vez, Malik sorriu. Não era um sorriso nervoso ou inseguro. Era um sorriso que carregava algo que Cooper não conseguiu identificar completamente. Senhora Cooper, ele disse, pegando a folha de inscrição. Meu instrumento vai surpreender todo mundo. Ele preencheu o formulário com caligrafia cuidadosa. Nome: Malik Johnson. Talento: violino. Música: Canon in D. Pachelbel. Quando terminou, entregou a folha para Cooper. Ela leu rapidamente e assentiu. Perfeito. O show será na sexta-feira à noite, no auditório principal. Você será o último a se apresentar. Por que o último? Malik perguntou. O sorriso de Cooper se alargou. Para que todos vejam como um verdadeiro talento se apresenta antes de você. Os alunos que ainda estavam na sala explodiram em risadas. Chad estava praticamente dobrando de tanto rir. Cara, isso vai ser épico, ele disse. Alguém precisa filmar. Eu já estou imaginando as reações dos pais, Brittany adicionou. Mas Malik apenas guardou seus materiais calmamente e se dirigiu para a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez para a Sra. Cooper. Senhora, ele disse, a senhora vai se lembrar desta sexta-feira pelo resto da vida. E com essas palavras, ele saiu da sala, deixando para trás um grupo de pessoas que não fazia ideia do que estava por vir. Naquele momento, caminhando pelos corredores dourados de Westfield Academy, com seu uniforme usado e sua mochila surrada, Malik Johnson não era mais apenas o garoto bolsista que tentava se encaixar. Ele era um jovem com uma missão que começaria na sexta-feira à noite e mudaria tudo. A disputa estava lançada e Malik acabara de entrar para vencer. E foi então que Malik sussurrou algo que fez todos pararem. Mas ninguém conseguiu ouvir o que ele disse. Sexta-feira estava apenas 3 dias adiante, mas para Malik parecia uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Na quarta-feira à noite, ele chegou em casa com uma determinação que sua mãe reconheceu imediatamente. O que aconteceu? Denise perguntou assim que viu o rosto do filho. 20 anos como enfermeira haviam lhe dado a habilidade de ler as pessoas como livros abertos. Malik jogou a mochila no sofá e se sentou ao lado da mãe. Mãe, você lembra quando me ensinou que às vezes precisamos lutar pelas coisas em que acreditamos? Lembro. Por quê? Porque chegou a hora de eu lutar. Ele contou tudo. O desprezo na sala de aula, as risadas cruéis, a senhora Cooper exibindo seu violino e sua decisão de se inscrever no show de talentos. Quando terminou, Denise ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Meu filho vai mostrar a eles o que é feito, mas e se eu não for bom o suficiente? E se eles estiverem certos e eu realmente não pertença lá? Marcos, que havia escutado a conversa da cozinha, se aproximou e colocou uma mão pesada no ombro do filho. Malik, você acha que eu gastei 6 meses de salário em um violino usado porque achei que meu filho era medíocre? Não, pai. Você acha que sua mãe trabalhou turnos duplos para pagar seus materiais escolares porque achava que você não tinha valor? Não, pai. Então pare de questionar o que nós 3 já sabemos. Você tem um dom que Deus colocou em suas mãos. Agora é hora de usá-lo. Naquela noite,
Malik não fez lição de casa. Em vez disso, pegou seu violino e tocou. Tocou como nunca havia tocado antes. Não para impressionar ninguém, não para provar nada. Tocou para lembrar a si mesmo quem realmente era. A música fluía de seus dedos como água, preenchendo cada canto da pequena casa. Canon in D não era apenas uma música para ele, era uma declaração. Era elegante, poderosa, tecnicamente desafiadora e emocionalmente arrebatadora. Os vizinhos, como sempre, pararam suas atividades para escutar. Mrs. Rodrigues abriu a janela da cozinha, onde estava preparando o jantar. O Sr. Williams desligou a televisão e se sentou na varanda. Até mesmo os cachorros do quarteirão pareciam mais quietos. Quando Malik terminou, o silêncio que se seguiu foi reverente. Esse garoto vai longe. Ele ouviu Mrs. Rodrigues sussurrar para o marido. Na quinta-feira, a tensão em Westfield Academy era palpável. A notícia de que Malik havia se inscrito no show de talentos havia se espalhado como fogo em palha seca. Os corredores uniam com conversas sobre o garoto bolsista que acha que pode tocar. Ouvi dizer que ele vai tocar aquele violino quebrado, sussurrava uma aluna do segundo ano para sua amiga. Minha mãe disse que alguns pais já estão reclamando, respondeu a amiga. Dizem que vai baixar o nível do evento. Chad e Brittany haviam assumido o papel de principais promotores do espetáculo. Pessoal, vocês não podem perder, Chad anunciou durante o almoço. Vai ser melhor que qualquer comédia stand-up. Eu já avisei meus pais para trazerem a câmera, Brittany adicionou. Isso vai viralizar no TikTok. Mas havia algo estranho acontecendo também. Durante a aula de educação física, quando Malik estava trocando de roupa no vestiário, ele ouviu uma conversa que o surpreendeu. Eu não sei, cara. Era a voz de Jake Morrison, irmão mais novo de Brittany. Minha vizinha disse que ouviu ele tocando uma vez. Disse que foi incrível. Sério? Respondeu outro garoto. Mas você viu o violino dele? É, eu sei. Mas e se a gente estiver errado? E se ele for realmente bom? Malik ficou quieto, fingindo não estar ouvindo. Não seja idiota, uma terceira voz se juntou. Era Kevin Walsh, um dos amigos de Chad. Olha de onde ele vem. Como ele poderia ser bom de verdade? A conversa morreu quando perceberam que Malik estava ali, mas a semente de dúvida havia sido plantada. Na aula de literatura, a Sra. Cooper estava especialmente irritada. Sr. Johnson, ela disse, espero que esteja se preparando adequadamente para tomorrow. Não queremos decepções. Estou me preparando, sim, senhora, Malik respondeu calmamente. E você tem certeza de que escolheu a música certa? Canon in D é uma peça bastante ambiciosa. Tenho certeza. Cooper sorriu com condescendência. Bem, se você mudar de ideia, ainda há tempo para escolher algo mais apropriado ao seu nível. Não vou mudar de ideia. O que Cooper não sabia era que Malik havia escolhido Canon in D por um motivo específico. Era uma das peças mais tecnicamente desafiadoras que conhecia, mas também uma das mais emocionalmente poderosas. Se ele conseguisse executá-la perfeitamente, e ele sabia que conseguiria, seria impossível de ignorar ou diminuir. Naquela tarde, Malik ficou na escola depois das aulas. Ele descobriu que havia uma sala de música pequena no porão, usada apenas para armazenar instrumentos velhos. Era perfeita para o que precisava. Por 2 horas, ele praticou, não apenas a técnica, mas a apresentação, onde ficar de pé, como posicionar o violino, quando fazer pausas para efeito dramático. Ele visualizou cada segundo de sua performance. A música ecoava pelas paredes de concreto do porão, e Malik não percebeu que não estava completamente sozinho. Do lado de fora da porta, Frank Martinez, o zelador da escola, havia parado para escutar. Frank trabalhava em Westfield há 15 anos. Havia visto centenas de apresentações, recitais, shows de talentos.
Havia escutado os melhores professores particulares de música da cidade treinando os filhos das famílias mais ricas. Mas o que estava ouvindo agora era diferente. Quando Malik terminou de tocar, Frank bateu suavemente na porta. "Desculpe incomodar", ele disse entrando na sala. "Eu sou Frank, o zelador." "Oi, Sr. Frank. Desculpe estar aqui embaixo. Eu não sabia se podia." Não, não, Frank interrompeu. "Você pode ficar, mas posso fazer uma pergunta?" "Claro. Há quanto tempo você toca?" "Uns 7 anos." Frank assentiu lentamente. "Com quem aprendeu?" "Sozinho, na maior parte. YouTube e alguns livros da biblioteca." Os olhos de Frank se arregalaram. "Sozinho?" "Sim, senhor." Frank ficou em silêncio por um momento, processando o que havia ouvido. "Garoto", ele disse finalmente, "amanhã à noite vai ser especial. O senhor acha?" "Eu não acho, eu sei." Frank se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. "Uma dica: quando você subir naquele palco, não toque para impressionar ninguém. Toque porque você ama. O resto vai acontecer naturalmente." Naquela noite, Malik chegou em casa mais tarde que o normal. Seus pais estavam na sala esperando por ele. "Como foi o último ensaio?" perguntou Marcos. "Foi bom, pai. Eu estou pronto." "Malik", Denise disse, "não importa o que aconteça amanhã. Não importa como as pessoas reajam. Nós estamos orgulhosos de você por ter coragem de tentar." "Obrigado, mãe." "E lembra", Marcos adicionou, "você não está tocando para eles. Você está tocando para você, para nós, para todo mundo que já foi subestimado." Malik assentiu. "Eu sei, pai." Naquela noite, ele foi para a cama, cedo, mas não conseguiu dormir imediatamente. Ficou olhando para o teto, visualizando o dia seguinte. O auditório lotado, as faces expectantes, a senhora Cooper com seu sorriso sarcástico. E então, no meio de tudo isso, haveria ele. Um garoto de 15 anos com um violino usado e um sonho impossível. Mas às vezes Malik pensou antes de adormecer: os sonhos impossíveis são os únicos que valem a pena perseguir. O grande dia chegou e Malik estava pronto. Mas algo inesperado estava prestes a acontecer na apresentação. O auditório da Westfield Academy nunca havia parecido tão imponente. Fileiras de assentos de veludo vermelho se estendiam em direção ao palco de madeira polida, onde um piano de cauda brilhava sob as luzes do teto. Pais bem vestidos conversavam em pequenos grupos, suas joias cintilando, seus perfumes caros preenchendo o ar. Malik observava tudo isso através de uma fresta na cortina dos bastidores. Suas mãos suavam, mas não de nervosismo. Era adrenalina pura. Depois de 3 dias de preparação, o momento havia chegado. "Olha só quanta gente", sussurrou Ashley para Brittany, ambas espiando da mesma cortina. "Minha mãe trouxe meio clube do livro dela." "A minha também", Brittany respondeu. "Ela quer ver o desastre épico", como ela chamou. Malik se afastou da cortina e foi verificar seu violino pela 10ª vez. O instrumento estava perfeitamente afinado, as cordas tensas na medida certa. Ele havia trocado a corda que estava gasta, usando o dinheiro do almoço da semana inteira, e agora o violino soava melhor que nunca. "Nervoso?", uma voz familiar perguntou atrás dele. Malik se virou e viu Frank Martinez, o zelador, carregando uma cadeira. "Um pouco", Malik admitiu. "Bom sinal. Significa que é importante para você." Frank colocou a cadeira no lugar. "Lembra do que eu disse ontem? Tocar porque amo, não para impressionar." "Exato. E lembra de uma coisa. Todos esses pais ricos já viram apresentações caras, professores particulares, instrumentos de $1000. Mas eles nunca viram alguém tocar com o coração. Esse é seu diferencial." Do palco chegou o som de aplausos. A primeira apresentação havia começado. Tyler Walsh estava tocando piano, uma peça de Chopin executada tecnicamente perfeita, mas fria como gelo.
Os aplausos foram educados, respeitosos. Ashley foi a seguinte, cantando uma área de ópera com sua voz treinada por anos de aulas particulares. Impressionante, mas previsível. Chad surpreendeu a todos tocando guitarra elétrica, uma versão rock de música clássica, que arrancou aplausos entusiasmados da plateia mais jovem. Apresentação após apresentação, os talentos se sucediam. Todos tecnicamente competentes, todos caros, todos seguros. E então chegou a hora. Senhoras e senhores, a voz da senhora Cooper ecoou pelo auditório, carregando uma satisfação mal disfarçada. Nossa última apresentação da noite. Malik Johnson tocará Canon in D, de Pachelbel. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns risos baixos. Malik podia ouvir comentários sussurrados. É o garoto bolsista. Ouvi dizer que o violino dele é velho. Isso vai ser constrangedor, Cooper continuou, seu sorriso irônico visível até nos bastidores. Esperamos que todos apreciem esta interessante interpretação de uma obra clássica. Mais risos, mais sussurros. Malik respirou fundo. Era agora. Ele caminhou para o centro do palco, seu violino na mão esquerda, o arco na direita. As luzes do auditório estavam baixas, mas os refletores do palco o iluminavam completamente. Centenas de rostos o observavam. Alguns curiosos, outros divertidos, muitos claramente esperando um desastre. Na terceira fileira, ele viu seus pais. Marcos estava de terno, provavelmente o único que possuía, e Denise usava seu melhor vestido. Ambos sorriram e acenaram discretamente. Na primeira fileira, a senhora Cooper estava sentada ao lado do diretor, da escola e de alguns pais influentes. Seu sorriso era o de alguém prestes a assistir a um acidente de carro. Malik posicionou o violino no queixo. O silêncio no auditório era quase total, quebrado apenas por alguns sussurros impacientes. E então ele começou. A primeira nota de Canon in D soou pura e cristalina, cortando o ar como uma lâmina. Houve um silêncio momentâneo, seguido por um murmúrio de surpresa. Aquele não era o som que esperavam de um violino velho. Malik continuou, seus dedos dançando pelas cordas com precisão matemática. A melodia simples e elegante começou a preencher cada canto do auditório, e algo extraordinário aconteceu. O silêncio se tornou absoluto. Não era apenas a ausência de ruído, era o silêncio da atenção total, da surpresa, do reconhecimento de que algo especial estava acontecendo. Malik não estava apenas tocando as notas, ele estava contando uma história. Uma história sobre sonhos, sobre perseverança, sobre a beleza que pode surgir dos lugares mais improváveis. Quando chegou ao primeiro crescendo da música, sua técnica se revelou completamente. Os dedos voavam pelas cordas com velocidade e precisão que fariam inveja a qualquer violinista profissional. O arco dançava, criando dinâmicas que iam do sussurro mais suave ao grito mais poderoso. Na plateia, as expressões começaram a mudar. Os sorrisos zombadores desapareceram dos rostos de Chad e Brittany. Ashley estava com a boca aberta. Tyler, que havia se considerado o músico mais talentoso da escola, estava pálido. Mas a transformação mais dramática estava acontecendo no rosto da senhora Cooper. O sorriso havia sumido completamente. Seus olhos estavam arregalados. Suas mãos apertavam os braços da cadeira. Ela estava percebendo, talvez pela primeira vez, a magnitude do seu erro. Malik continuou, perdido em sua própria música. Ele não estava mais no auditório de Westfield Academy. Estava em casa, tocando para seus pais. Estava na sala de música do porão, descobrindo novas nuances da melodia. Estava em todos os lugares onde a música o havia levado ao longo dos anos. Quando chegou à seção mais tecnicamente desafiadora da peça, houve gastos audíveis na plateia.
Passagens que normalmente requeriam anos de estudo formal fluíam de seus dedos com facilidade natural. Mrs. Wellington, mãe de Chad e uma das mais influentes patrocinadoras da escola, sussurrou para o marido: "Meu Deus, onde ele aprendeu a tocar assim?" Mr. Morrison, pai de Brittany e crítico musical amador, estava balançando a cabeça em total incredulidade. "Isso é impossível. Um garoto da idade dele com um instrumento daqueles..." Mas o impossível estava acontecendo bem na frente de seus olhos. Malik se aproximava do clímax da música. Suas notas se tornaram mais altas, mais poderosas, preenchendo não apenas o auditório, mas aparentemente toda a escola. Era como se cada parede, cada janela, cada corredor estivesse vibrando com sua música. E então, no momento mais alto, mais emocionante da peça, algo inacreditável aconteceu. Uma lágrima rolou pelo rosto da senhora Cooper. Não era uma lágrima de tristeza ou vergonha, embora ambas estivessem presentes. Era uma lágrima de reconhecimento puro, de compreensão total, de que ela havia cometido um erro terrível. Ela não havia apenas subestimado um aluno. Ela havia tentado destruir algo genuinamente belo. Malik começou a desacelerar, conduzindo a música para seu fim majestoso. Cada nota era colocada com precisão cirúrgica, cada pausa carregada de emoção. Quando tocou a última nota, deixando-a reverberar pelo auditório até desaparecer completamente no silêncio, ninguém se moveu, ninguém respirou. O silêncio durou 5, 10, 15 segundos. E então, como uma barragem que se rompe, o auditório explodiu. Os aplausos não eram apenas entusiasmados, eram reverentes. Pessoas se levantaram espontaneamente. Pais que haviam vindo para zombar estavam aplaudindo com lágrimas nos olhos. Mrs. Rodrigues, a vizinha de Malik, que havia conseguido um ingresso de última hora, estava chorando abertamente. "Esse é meu menino!" ela gritou. "Esse é nosso menino!" Marcos e Denise estavam de pé, aplaudindo com o orgulho que transbordava de seus rostos. Denise limpava lágrimas e Marcos tinha o peito estufado, como se fosse explodir de felicidade. Mas o momento mais significativo estava acontecendo na primeira fileira. A senhora Cooper se levantou lentamente. Suas mãos tremiam. Seu rosto estava vermelho. Uma mistura de vergonha e algo mais. Admiração. E então, na frente de toda a comunidade escolar, ela começou a aplaudir. Não eram aplausos educados ou obrigatórios. Eram os aplausos de alguém que acabara de testemunhar algo extraordinário e sabia disso. Quando Malik terminou de tocar, a senhora Cooper se levantou lentamente. E o que ela fez em seguida chocou toda a escola. Os aplausos ainda ecoavam pelo auditório quando a senhora Cooper começou a caminhar em direção ao palco. Cada passo era hesitante, como se suas pernas estivessem pesadas. Seu rosto estava vermelho, uma mistura de vergonha e emoção que todos podiam ver. Malik ainda estava no centro do palco, violino na mão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A ovação de pé, as lágrimas na plateia, a transformação completa do ambiente. Quando viu Cooper se aproximando, seu coração acelerou. O que ela ia fazer agora? Cooper subiu os degraus do palco lentamente. O auditório foi silenciando aos poucos, todos curiosos para ver o que aconteceria em seguida. Quando ela chegou ao microfone, suas mãos tremiam visivelmente. Ela começou, sua voz falhando. Limpou a garganta e tentou novamente. "Eu preciso dizer algumas palavras." O silêncio era total agora. "Durante meus 20 anos como educadora," Cooper continuou, sua voz mais firme, mas ainda emocionada, "eu sempre preguei sobre excelência, sobre padrões, sobre o que significa verdadeiramente pertencer a uma instituição como Westfield Academy." Malik franziu a testa. Para onde isso estava indo? "Mas esta noite," Cooper pausou, olhando diretamente para Malik, "eu aprendi que estava completamente errada sobre o que essas palavras realmente significam."
Um murmúrio percorreu a plateia. Excelência não é sobre o preço do seu instrumento. Não é sobre as roupas que você veste ou o carro que seus pais dirigem. Sua voz começou a quebrar. Excelência é sobre paixão, dedicação e talento puro, e eu quase destruí isso por julgar sem conhecer. O auditório estava em choque absoluto. Pais sussurravam entre si. Os alunos estavam boquiabertos. Cooper se virou completamente para Malik. Sr. Johnson, Malik, eu lhe devo um pedido de desculpas público. Na verdade, eu devo a você muito mais que isso. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu humilhei você. Permiti que outros alunos zombassem de você. Tentei fazer você se sentir pequeno, indigno, como se não pertencesse aqui. Sua voz estava tremendo agora. Mas a verdade é que eu é que não merecia estar na mesma sala que um talento como o seu. A plateia explodiu em murmúrios chocados. Nunca haviam visto a intimidadora Sra. Cooper demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, muito menos admitir erro publicamente. Seu violino, ela continuou, que eu tive a audácia de chamar de inadequado, produziu uma das apresentações mais belas que já testemunhei. Não porque é caro ou novo, mas porque está nas mãos de alguém que genuinamente ama a música. Malik sentia os olhos se enchendo de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de validação, de justiça finalmente sendo feita. Cooper respirou fundo e fez algo que ninguém jamais esperaria ver. Ela se curvou, uma reverência profunda e respeitosa, ali no palco, na frente de toda a comunidade escolar. Obrigada, ela disse, quando se ergueu, por me lembrar do que realmente importa na educação, e me desculpe por quase perder a oportunidade de testemunhar sua grandeza. O auditório explodiu novamente em aplausos, mas desta vez eram diferentes. Não eram apenas para Malik, mas para o momento de redenção que estavam presenciando. Malik se aproximou do microfone. Sua voz saiu clara e firme. Sra. Cooper, eu aceito suas desculpas, e eu espero que outros alunos que vierem depois de mim sejam julgados pelo seu caráter e talento, não pela aparência ou pela condição social dos pais. Os aplausos foram ensurdecedores, mas a noite ainda tinha mais surpresas. O diretor da escola, Dr. Harrison, subiu ao palco. Malik, ele disse no microfone, em nome de Westfield Academy, eu gostaria de oferecer a você uma bolsa integral de estudos musicais. Isso inclui aulas particulares de violino com o melhor professor da cidade, participação na orquestra da escola e preparação para audições em conservatórios. A plateia explodiu mais uma vez. Além disso, Dr. Harrison continuou, gostaria de anunciar a criação do programa de talentos Malik Johnson, dedicado a identificar e nutrir talentos musicais em estudantes de todas as origens socioeconômicas. Marcos e Denise estavam chorando abertamente agora. Mrs. Rodrigues gritou, "Isso aí!" do meio da plateia. Mas talvez o momento mais significativo veio quando Malik desceu do palco. Chad Wellington, que havia passado dias zombando dele, se aproximou com os olhos baixos. "Malik", ele disse, estendendo a mão. Eu sinto muito. Por tudo. Você é incrível, cara." Britney estava logo atrás, também com lágrimas nos olhos. "Eu nunca tinha ouvido nada assim na minha vida. Me desculpa por ter sido tão rude." Um por um, os alunos que haviam participado das humilhações se aproximavam para pedir desculpas. Alguns estavam genuinamente arrependidos, outros claramente constrangidos por terem sido expostos na frente dos pais. Mas Malik aceitou todas as desculpas com graça. Quando finalmente encontrou seus pais no meio da multidão, o abraço foi épico. Marcos o levantou do chão, girando-o como quando era criança. "Universitário!" ele gritou. "Meu garoto é um gênio!" Denise cobriu o rosto do filho de beijos. "Estou tão orgulhosa, tão orgulhosa." Frank Martinez apareceu ao lado deles, sorrindo de orelha a orelha. "Eu disse que seria especial." Ele lembrou a Malik.
Obrigado, Sr. Frank, por acreditar em mim. Nos dias que se seguiram, Westfield Academy era uma escola diferente. A história de Malik se espalhou rapidamente, não apenas pela escola, mas pela cidade inteira. Jornais locais escreveram artigos, estações de rádio contaram sua história. Mais importante, a escola implementou novas políticas e programas de diversidade. A Sra. Cooper se tornou uma das maiores defensoras desses programas, usando sua própria história como exemplo de como julgar as pessoas pode nos cegar para a grandeza. Malik continuou tocando seu violino usado. Mesmo quando lhe ofereceram instrumentos mais caros, ele recusou. Este violino, ele explicou para um repórter, carrega o amor do meu pai, o sacrifício da minha família e todas as horas que passei aprendendo quem eu realmente sou. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar isso. 3 meses depois, Malik foi aceito em um prestigioso programa de verão para jovens músicos. 6 meses depois, recebeu convites para audições em conservatórios em 3 estados diferentes. Mas talvez a vitória mais doce tenha vindo no final do ano letivo, durante a formatura. Malik foi escolhido para tocar durante a cerimônia. Quando subiu ao palco com seu violino usado, a mesma plateia que uma vez havia rido dele se levantou em ovação antes mesmo dele tocar a primeira nota. E quando ele começou a tocar Canon in D novamente, que havia se tornado sua assinatura, não havia um olho seco no auditório, porque todos entenderam finalmente a lição que Malik havia ensinado. O verdadeiro talento não pode ser comprado, vendido ou diminuído. Ele vem de dentro, é nutrido pelo humor e quando é genuíno é impossível de ignorar. A história do garoto que foi humilhado pela professora e a calou com seu violino velho se tornou lenda em Westfield Academy. E toda vez que um novo aluno bolsista chegava, nervoso e inseguro, alguém contava a história de Malik Johnson. O garoto que provou que às vezes os maiores talentos vêm dos lugares mais improváveis. Quantas vezes na vida já tentaram calar você? A história de Malik mostra que, às vezes, basta uma única nota para transformar humilhação em aplausos. Se você acredita que talento verdadeiro sempre encontra um jeito de brilhar, deixe seu like e escreva nos comentários. Ninguém pode me calar. Vamos encher este vídeo de vozes de superação.